Olá, turma, tudo bom? Henrique aqui, e neste exemplo nós vamos trabalhar dois conceitos que nós já vimos: ponteiro e struct, estrutura. Então vamos lá. Só para a gente entender, nós temos já aquele exemplo que nós fizemos na aula anterior, né, onde a gente declarou uma estrutura para armazenar agência, número da conta e saldo, ok? E agora, deixa eu até apagar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui a nossa explicação, né? O que nós vamos fazer? O que nós temos, né? Então a gente tem aqui, ó, a nossa famosa memória RAM. E na memória RAM nós temos a variável cliente, que é do tipo struct, e tem agência, número da conta e saldo. Então, a variável cliente tem uma estrutura que pode armazenar o número da agência, conta e saldo. Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer nesse exemplo? Nós vamos aprender a manipular essa estrutura através de um ponteiro. Então, a gente vai declarar uma variável do tipo ponteiro, na nossa memória RAM, que vai apontar para cliente. E vamos, através desse ponteiro, armazenar dados em agência, conta e saldo lá dentro da variável cliente. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso simples. A gente vai colocar assim, ó, ponteiro, colocar com ponteiro. Aí, para a gente poder acessar a agência ou conta ou saldo, né? Número da agência, número da conta ou saldo, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos colocar uma setinha, a gente vai ver isso na prática, e vai colocar aqui, ó. Saldo. Então, neste caso aqui, o que nós fizemos? Nós armazenamos em ponteiro saldo. Só que ponteiro não aponta para cliente, então, na verdade, o valor que a gente atribuir aqui, ó, por exemplo, se eu atribuir o valor 400, o que vai acontecer? Ponteiro acessa cliente e a gente vai colocar esses 400 aqui. Só diminuir a espessura. Nós vamos colocar os 400 aqui. Entendeu? Vamos lá. Agora vamos ver isso tudo aqui na prática que a gente falou aqui, ó. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou usando aquele mesmo exemplo que a gente já trabalhou, né? Então, nós já tínhamos aqui a nossa estrutura que nós chamamos aqui de dados, que vai ter agência, que tem agência, número da conta e saldo. Nós, aqui esse X a gente não está usando, posso até deletar ele daqui. Nós já temos o cliente, que é essa daqui de cima, olha lá, ó, que é essa daqui. E agora a gente vai criar o ponteiro, tá? A gente vai criar o ponteiro. Então vamos lá, vamos praticar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o ponteiro, ó, ponteiro. Que vai ser, esqueci de colocar o tipo, né? Dados, que é o tipo dele.
E como ele é ponteiro e nós já aprendemos, sempre ponteiro começa com, precede, né, o asterisco dentro dele, para dizer que ele é um ponteiro de dados, tá? Então a gente fez isso daqui. O tipo da variável, ou do ponteiro, que aqui é dados, que é do tipo struct, que está aqui em cima, ele é um ponteiro para essa estrutura dados, número da agência, conta e saldo, tá bom? Agora, a gente vai ter que dizer que o nosso ponteiro recebe o endereço de cliente. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco que o nosso ponteiro recebe o endereço de cliente, tá? Nosso ponteiro recebe o endereço de cliente. Agora fica simples. Como que eu vou armazenar a agência, o número da conta e o saldo? Eu vou acessar através do ponteiro. Eu vou acessar o ponteiro. Agora a nossa setinha, igual a gente fez lá no quadro nosso, a gente vai colocar a seta. Opa! Repare que ele já traz, ó, viu que legal? Ele já traz a nossa estrutura. Então vou colocar primeiro o número da agência, recebe 888, tá? Vou colocar aqui o ponteiro, recebe o número da conta, coloquei número aleatório aqui, e o nosso ponteiro que está apontando agora para o saldo, que eu quero armazenar o saldo, e vou colocar aqui o saldo 345. Então, a gente ficou agência 888, conta 76762 e o saldo 345. Vamos ver? Beleza, lá. Agência 888, número da conta 76762 e saldo 345. Tá? A lógica aqui do programa é o mesmo. Simplesmente agora nós aprendemos a criar um ponteiro que aponta para uma estrutura, no caso aqui dados, e aprendemos esse operador aqui, né? Na verdade, esse recurso que é a nossa seta. Seta é interessante, os programadores, né, os desenvolvedores que criaram a linguagem C, porque a seta sempre aponta para uma determinada direção. Nesse caso aqui é um ponteiro que está apontando para a agência, apontando para o número da conta e apontando para o saldo. Então aprendemos a utilizar o ponteiro para armazenar dados dentro de uma estrutura. Tá bom? Gente, pratiquem. Um abraço. Até a próxima.